Era assim e agora ficou assim. Então finalizamos aí o nosso terraço. Fala galera do nosso canal Dicas Práticas. Hoje estou aqui com uma dica muito especial que é sobre como você fazer um terraço. Talvez você tenha aí a sua laje, né? Ou então está construindo a sua casa e chega a hora de fazer um terraço, e um terraço ele custa muito caro, e aí você tendo já alguma ideia de como faz, você já consegue até se programar e conseguir premeditar aí como fazer o seu terraço. Lógico, se você não é uma pessoa que tem pessoas capacitadas para executar o terraço junto com você, você pelo menos sabe como você vai conduzir a equipe de trabalho que você contratar ou quem você contratar para fazer um terraço. Você já vai ter aquele olhar diferenciado. Por quê? Porque você já tem uma noção de como é que faz, e de repente o serralheiro que você contratar para fazer o terraço para você, ele pode falar que vai fazer de um jeito, e você pode, com base no que você vai ver aqui hoje, você já ter uma ideia de como até dar uma ideia diferente para ele, também de como fazer ou de como você acha que pode ser feito. Bom, primeira coisa é o seguinte: depende muito da laje que você tem. Por exemplo, eu estou hoje aqui nessa laje, e se você observar, eu tenho já uma laje murada, e esses muros, ele já tem, lógico, a coluna, né, que vem da sustentação da casa. Tem lugares, tem lajes que você vai fazer um terraço que não tem muro. E aí você precisa achar os pontos de coluna, porque a coluna, os pontos de coluna, eles são a base de tudo, né? Para a gente ter o sustento do nosso telhado, desse terraço que a gente vai fazer, e também para a gente ter não só o sustento, mas também a questão do equilíbrio, o que é muito importante. Hoje eu vou mostrar para você aqui como que é feito, como que eu fiz. Vou dar esse exemplo aqui, ó. Quando você já tem a coluna, você vai dar um rasgo na coluna de aproximadamente mais ou menos aí 15 centímetros, tá? De 15 a 20 centímetros, né? Não precisa ser muito fundo, porque o que vai segurar é o que você vai fazer aqui, a forma de trabalhar aqui. Porque o mais importante é a gente achar a ferragem, tá? Então rasgou aqui a coluna. Já vou falar sobre material, como que a gente está usando aqui, que tipo de material, por que estamos usando esse material, tá? Mas a primeira coisa que eu quero te falar é esse ponto aqui. Quando você rasga a coluna, você precisa equilibrar esse pilar que vai subir aqui, né, esse tubo de ferro, para que ele não faça isso nem isso. Então, ele precisa ter o equilíbrio, ele precisa estar firme. Então a gente precisa travar ele para lá, né? Para travar ele para lá, a gente segue a mesma direção da ferragem da coluna que já tem aqui, e a gente trava ele com um ferro. No caso aqui eu comprei um ferro de 3/8, ou você pode usar também ferro 5/16 da própria coluna. E aí você trava ele soldando de uma ponta a outra do ferro da coluna, soldando no meio dele, e do outro lado a mesma coisa, nos pontos, né, e nele. Então isso faz com que ele tenha a trava disso aqui. E aí, para a gente travar ele totalmente de um lado para o outro, né, a gente travou ele assim, agora para travar ele assim, a gente precisa travar ele embaixo. Então aqui eu fiz um furo com a furadeira. Você pega a broca que seja compatível com a espessura de um ferro de um vergalhão que você vai usar, ou se você vai usar o 5/16 ou de 3/8, então você pega uma broca compatível e fura aqui na própria coluna
atravessado, né? Se você não vai furar ele nem assim e nem assim, você vai furar ele enviesado, né? Dá um furo enviesado, depois vem com o vergalhão, tum, 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 pelo menos 10 centímetros para dentro. Depois que ele está lá dentro, dá uma batidinha nele para ele ficar próximo do tubo, e aí você dá o ponto de solda aqui e aqui. E faz isso dos dois lados do tubo. Quando você faz isso, você garantiu que esse tubo vai ficar extremamente firme, não vai nem para lá e não vai, né? Não vai para lá nem para cá. Então, você garante aí a estabilidade do seu terraço, né? O que é, eu diria, a parte mais importante é essa. Porque se ele não está com boa base, ele pode depois ter problemas, né? Na hora que dá uma ventania. Então, desse jeito você não tem problema. Se você não tem a coluna, você vai precisar achar ela, olha aqui, ó. Eu tenho esse exemplo. Eu tenho esse exemplo aqui, olha. Um lugar que eu precisava colocar um tubo que viesse até o chão, porque aqui nesse muro não tinha coluna nessa altura aqui, eu precisava... a ideia é que pelo menos de 3 em 3 metros você tenha uma coluna, né? Então eu coloquei ele aqui. Então, ó, rasguei o tijolo, achei a base da cinta, né, da casa, e na base da cinta eu poderia até quebrar mais para chegar lá embaixo, mas o que é mais importante tá vendo que tem um vergalhão aqui e outro aqui? Eu fiz a mesma coisa lá. Então fura ele pelo menos 10 centímetros para dentro, mais 10 centímetros para cá, e solda eles aqui. E aí você pode fazer isso soldando. Aqui eu fiz aqui, e o ideal é que você faça também ele lá no outro lado, para que você tenha ele bem travado no chão, pelo menos 3 pontos de vergalhão, para você travar ele de fato. E aqui nessas partes aqui, olha, você vai simular uma coluna. No caso, você vai soldar vergalhões para baixo, vergalhões para cima. Aqui eu não fiz ainda, mas você vai pegar pedaços de vergalhão, ó, e vai soldar ele assim, ó, para baixo e para cima, sempre enviesado, né? E aí com isso, na hora que você fechar com a madeira e descer o concreto ou uma massa de areia bem forte, você tem aí uma sustentabilidade, porque um tubo desse aqui, ele já é um tubo que ele sustenta muito peso, né? É uma coluna, ele já é uma coluna. O que a gente precisa é só travar ele, entendeu? Agora eu vou te falar o material. Muitos terraços, não sei como é que tá a imagem daqui para cá por causa do sol. Melhor filmar de lá para cá, né, filho? Aí. Meu cameraman aí, meu filhão, Natan, meu cameraman e meu editor, tá? Então ele filma e edita os vídeos para mim. E é lógico, o papai dá um faz-me rir para ele, que ele não tem que trabalhar de graça, né? Bom, você vai ver aqui, ó, que eu tô com essa ferragem quase toda pronta. Por quê? Só falta esse que tá no chão, que é esse perfil aqui, que é o último que vai entrar aqui, ó, nessa altura aqui. Aqui nesse terraço, a gente vai colocar em cima dele placas solares, né? Placas de energia solar. Então, eu estou dando uma distância menor entre os perfis. Esse perfil que a gente está usando é o perfil de 4 polegadas na parede 265. Né? O perfil ele é perfil U enrijecido de 4 polegadas na parede 265. Ou seja, é um perfil que substitui uma treliça. Se você for usar um vão, eu diria que de até 8 metros, né, de até 10 metros, ele é um perfil que ele substitui
você fazer treliça. Então, treliça que dá bastante trabalho, gasta mais material. Então, o perfil de 4 polegadas para essa distância, ele não há necessidade de colunas no meio. Então, você pode ver que esse vão aqui mesmo, eu tenho 7,30 metros e ele está totalmente de um vão para o outro, sem coluna nenhuma aqui embaixo, porque ele tem essa sustentabilidade. Não sei se está dando para você enxergar, ó, mas o perfil ele vai de um lado ao outro e não precisa de uma coluna no meio. O tubo que a gente está usando para fazer as colunas é um tubo de 2,5 polegadas. Se eu não me engano é isso, tá? Qualquer coisa depois vocês me corrigem aí, mas se eu não me engano foi de 2,5 que eu comprei, também na parede 2,65, um tubo altamente forte e compatível com o que a gente vai fazer. Agora eu vou te dar uma dica, um macete que vale muito a pena, ó. Eu tô aqui com essa parte aqui, quando a gente vai prender o perfil lá na lateral, né? Você vai passar um perfil aqui que vai de um lado ao outro, certo? Como que você encaixa esse perfil lá, né? Se a gente usa o perfil para dentro, exatamente para ele ter uma estética do lado de fora, e para aqui na parte de dentro, a moto passando aí, e para que na parte de dentro a gente consiga ter uma forma boa de travar esse perfil um no outro. Então, olha, eu uso um gabarito que é o seguinte: corto uma ponta de um perfil, venho aqui, ó, coloco ele na ponta aqui e marco de um lado e do outro. Quando eu marco de um lado e do outro, o que eu faço aqui? O perfil que está lá, eu vou entrar com esse perfil aqui, ó. Quando eu chegar lá no outro, eu vou encaixar esse perfil, né? O perfil, eu venho com o perfil assim, do jeito que ele tá. O perfil tá lá na lateral. E aí a gente vem, apoia ele aqui e gira. Quando gira esse perfil aqui, ó, ele vai encaixar um no outro. E aí com isso, independente de eu ter solda ou não, eu já tenho esse perfil travado. O que significa que, se por acaso alguma solda falhar, ou alguma solda partir, ou sei lá, alguma coisa acontecer que não esteja preso a solda, você soldou, pensou que soldou, bateu ali, achou que foi, mas depois essa solda enfraqueceu. Então, desse jeito, o perfil não solta dali nem que a vaca tussa. Por quê? Porque a gente faz esse gabarito. Então, quando eu faço isso aqui, ó, marquei de um lado, marquei do outro, aí eu tiro, né, botei ele aqui em cima, marquei. Aí eu venho, ó, corto a parte de cá, né, essa parte aqui, ó, do perfil eu corto, né, pode ver que tá sem. Do outro lado a mesma coisa, corto também. E aqui eu dou um talho aqui, dou outro talho aqui, que é para poder a parte do enrijecimento do perfil entrar. E nessas pontas aqui eu corto ele na diagonal. Por quê? Porque aqui dentro do perfil existe uma curva. Se eu deixar ele aqui com corte reto, quando eu fizer isso aqui, ele vai topar. Então, como a intenção não é deixar ele exatamente certinho aqui dentro, é mais para que ele encaixe e ó, ele não sai daqui de jeito nenhum, e facilita também na hora que a gente vai soldar, ó. Chega aqui meu cameraman para mostrar, ó. Olha isso aqui que beleza, ó. Você vem e dá um cordãozinho aqui de solda, vai solda aqui, ó, preenche isso daqui, preenche aqui. Então quando você for olhar, você já travou e ainda tem essa trava aqui, ó, que não vai evitar até um acidente, né? Na hora que você coloca esse perfil lá para cima, que é um perfil extremamente pesado. Então, se tiver alguém escapulir, alguém, né, acontecer alguma coisa, o perfil vai ficar travado. O ideal, lógico, é quando você coloca ele lá em cima, alguém já dá um ponto de solda em um dos lados.
Deu um ponto de solda em um dos lados, pronto, solta que o perfil vai estar no lugar, está travado, depois é só vir dando um cordãozinho de solda para poder fazer. Beleza? Então você vai acompanhar aí o restante do processo. Assim que finalizar aqui a gente vai mostrar, mas essa é a parte muito importante que você precisa saber. Uma coisa que muita gente esquece começou a fazer, soldou a parte de baixo, já vem com os arcão e e pinta as partes que foram soldadas para manter essa solda sem que ela enferruje enquanto você está fazendo o serviço. Então isso é uma coisa muito importante que você tem que fazer, tá? Então acompanha aí, né? E você vai ver como que esse terraço ele vai ficar show de bola. Distâncias, quer saber distâncias? Estou usando uma distância de 1,30 m entre cada perfil. Esse perfil você pode usar pelas recomendações do fabricante até 2,5 metros de distância. Como aqui eu vou usar placas solares em cima, vai ter uma estrutura robusta em cima, então eu estou usando a recomendação da empresa de energia solar de manter 1,30 m de distância para que a gente tenha uma estrutura aí onde a telha não vai amassar na hora que subir, né? Não haja perigo para se trabalhar em cima da telha e também o nosso equipamento fique em segurança, as nossas placas solares. Então, 1,30 m de distância de um perfil para o outro. Você pode usar até 2,5 metros, o que eu não recomendo. Eu acho que no máximo 2 metros é suficiente, tá? No máximo 2 metros é suficiente. E a gente vai usar a telha de zinco, a telha galvanizada, a Galvalume, né? A famosa Galvalume. E você vai ver aí no decorrer desse vídeo. Espero que você esteja aprendendo. Qualquer dúvida, vai colocando aqui. Já deixa aquele joinha maneiro, porque isso ajuda o nosso canal e o YouTube ele entende aqui que o conteúdo é relevante. Deixe seu comentário aqui também, se você está gostando do conteúdo. Dá uma pausa no vídeo, vai dar aquela comentada, compartilha com aquele amigo, aquela pessoa que você acha que ia ser interessante assistir esse vídeo, tá? E assiste depois outros vídeos aqui do nosso canal, beleza? Acompanha a gente aí. Não, agora lateral. Lateral? Lateral eu tô te empurrando pra você daqui de cima. Olha assim. Agora aqui a gente soldou em cima e ele já vai estar no
Eita. Que isso? Tá balançando muito ele. Tá balançando muito. Irmão, o segredo tá ali embaixo. Não tem jeito. O segredo tá ali embaixo. Então, cortar aquele outro lá na metade. Então finalizamos aí o nosso terraço e foi muito bom esse processo aqui. É um processo que dá um pouco de trabalho, né? Você pode ver que realmente para levantar uma estrutura como essa não é tão simples, porém não é também muito complicado. É mais uma questão de lógica, de matemática, de entender os processos, aonde que se dá a firmeza nas colunas, né, de ferro, nos tubos de ferro que a gente sobe como coluna do terraço, a questão da queda do terraço, né, a forma de pregar as telhas, de parafusar as telhas. Então, tudo isso é um trabalho que realmente você tem que ter essa noção do que está sendo feito. Infelizmente, não deu para filmar tudo, não deu para mostrar cada processo, mas com certeza você já conseguiu ter uma noção de como faz o terraço, uma ideia pelo menos, né? E não é difícil, né? A parte de parafusar a telha é mais a questão do parafuso, que tem que ter a força ali para perfurar um perfil desse. E aqui eu costumo colocar o parafuso no meio da calha, tá vendo? No meio da descida da telha, sempre no meio. E uma outra coisa que eu acho muito importante é você colocar um parafuso em cada gomo da telha. Tem gente que coloca o parafuso, vai dando espaços, né? E aí, quando você tem uma ventania muito forte, acaba tendo problemas aí com a telha. Tem telha que rasga pelo fato de não estar presa em cada gomo. Então, em cada gomo, prenda um parafuso. Vai gastar parafuso? Vai. Gastei uns 300 aqui nesse terraço, mas vale a pena porque sua telha fica muito bem presa e é isso que importa. Então, finalizamos. A pintura ainda falta dar uma segunda demão, né? Para poder ela cobrir melhor aí a tinta. A calha também já foi feita. Então agora toda a água ela desce diretamente lá para o esgoto na rua. E é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. E deixa aqui nos comentários o que você achou, qual a sua dúvida. E a gente vai estar aí respondendo a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu elogio, né? Te agradecendo aí. Não esqueça de deixar o seu like e também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. E aqui no nosso canal temos muitos outros vídeos que são bem legais aí de você aprender alguma coisa, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.